E agora projetando já 2023, o que vocês acham do Fernando Lázaro? Vocês acham que ele é um técnico? Agora falando o português rasgado. O Corinthians contratou o Fernando Lázaro para ser o técnico do Corinthians pensando a longo prazo, ó, vai ser o nosso treinador, ou o Corinthians, o Sheik falou isso uns dias atrás lá na arena do Benjamin Bach. Uhum. Ou o Corinthians contratou o Fernando Lázaro porque é um técnico que conhece muito o Corinthians, que está em começo de carreira e que ele sabe que daqui 3, 4 meses alguém do mercado aí pode vagar e o Corinthians pode abraçar a ideia, hein? Eu acho que tá mais pra Ó, segundo. você citou a entrevista do William Monteiro Alves, que foi no dia 14 de dezembro, né? Antes do Natal, logo na reapresentação do Corinthians. É muito importante, vocês dois são jornalistas brilhantes. Eu tô só começando nesse negócio aí. Aliás, eu tô quase parando já. Já encheu tanto a minha paciência esse negócio, que eu já tô quase parando. Mas assim, é importante para o jornalista observar as entrelinhas. E entrelinhas não é esse negócio chato da tática, né? Que os caras comentam tática de futebol, não. Entrelinhas, quando o cara tá dando o discurso, você percebe o que ele tá querendo. O Duílio deixou muito claro que o objetivo do Corinthians era o Tite. Né? Ele falou de um outro jeito. Ele falou: um técnico, eu nunca escondi de ninguém que o técnico que eu gostaria de trabalhar seria o Tite. Mas o Tite já disse que não vem e tal, não sei o quê. E aí, meio que para justificar o Fernando Lázaro, ele disse que o Tite não vinha para o Corinthians ou não vem para o Corinthians nesse momento. E aí, indo ao encontro da informação do Sheik, né? O técnico que o Corinthians quer é o Tite. O Tite só não será técnico do Corinthians se ele não quiser. Se o Tite disser amanhã, olha, no dia 1º de janeiro eu tô aí, o Tite será o técnico do Corinthians. O Tite vai descansar um pouco. Não sei se o Tite volta a treinar algum time nessa temporada que vem. Imagino que sim. Acho que tem boas chances do Tite ser o técnico do Corinthians ainda em 2023, de repente para o Campeonato Brasileiro, lá para o mês de maio, por exemplo. Eu acho que ainda existe essa possibilidade. Agora, é claro que se o Fernando Lázaro começar como técnico e começar a ganhar um jogo, ganhar outro, aí é campeão paulista, começa a ganhar, contra fatos não há argumentos, né? Você não vai tirar um cara que já é campeão, embora o Flamengo tenha feito isso, né? Tirou o Dorival Júnior, que foi campeão. Pode acontecer também no caso do Corinthians, não sei. Mas acho que o Corinthians, na verdade, ele está querendo colocar um técnico tampão. O Fernando Lázaro seria o técnico tampão para a chegada do Tite mais à frente. E o Fernando Lázaro, por conhecer muito bem o Corinthians, desculpa, por conhecer muito bem o Corinthians, conhecer muito bem a molecada da base, você acha que também é um cara que pode efetivar, de repente, o Robert Renan como zagueiro titular do Corinthians? Não sei, pegar algum outro moleque da base que tenha condições de fazer uma sombra pro Fagner, por exemplo? Não sei, você acha que o Corinthians também aposta nisso? O Corinthians costuma também, isso que você falou, que eu acho que é o que é mais sensato aí na maneira de pensar da diretoria do Corinthians, é mais sensata, é justamente pegar um cara que conheça o clube. É um cara identificado com o clube, não precisa nem falar, né? Porque de berço, né, ele conhece o Corinthians, né? Por ser filho do Zé Maria, um dos maiores símbolos que o Corinthians já teve. É um cara que foi subindo, né? Pulando todas as etapas, seguindo todas as etapas, melhor dizendo, possíveis dentro do Corinthians, né? Para chegar à condição de técnico. Eu acho que o Corinthians também costuma, no histórico, talvez seja o clube que tenha mais sorte, né? Mais felicidade com auxiliares, com técnicos criados em casa, né? Então foi assim no passado com o professor Teixeira. O Eduardo Amorim era auxiliar? O Eduardo Amorim, que era auxiliar do Mário Sérgio. Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira, em 98. Quer dizer, então o Fábio Carilli, né, o Márcio Bittencourt. Então o Corinthians acaba tendo uma certa sorte aí com técnicos, né, que trabalharam nas categorias de base, que foram criados do Corinthians, são pratas da casa do Corinthians, vamos dizer dessa maneira. E eu acho que nesse caso também o Fernando Lázaro é uma aposta, né, mas não dá para a gente também já ir com uma mão pesada em relação ao Fernando Lázaro. Principalmente eu acho que ele começa agora no Campeonato Paulista, que é um campeonato mais tranquilo, é uma possibilidade dele trabalhar até com jogadores mais jovens, como você falou, que ele já conheça, né? O Robert Renan é um exemplo, o Duqueiroz é um cara que também
subiu com ele. Enfim, esses jogadores mais novos do Corinthians, o Mantuan mesmo, ele já conhecia, não sei se o Mantuan tem possibilidade de voltar ou não do empréstimo com o Zenit, eu não sei como vai ficar a negociação do Yuri Alberto, mas enfim, é um cara que pode ser esse elo aí entre a categoria de base e o time profissional, e eu acho que ele é um cara querido também. O que eu questionei, por exemplo, no ano passado, a gente falou até aqui mesmo, sobre o Silvinho, que o Silvinho dava a impressão que era um cara querido pelo elenco. Apesar dele ser muito contestado, mas ele era um cara querido pelo elenco. Ele tinha a história dentro do Corinthians, né? Isso daí dava um estofo para ele legal em relação ao trabalho dele no Corinthians. E eu não notei nunca que o Vitor Pereira era um cara querido pelo elenco do Corinthians. Eu acho que se aceitava o Vitor Pereira. Né, se engolia o Cara, Vitor Pereira. Então eu vou dar uma informação aqui, viu, Cereto, que eu não vou dar o nome, porque nem do jogador, nem do cara que me falou. Mas os caras do Corinthians, e esse cara que é o jogador, era um cara muito importante que a torcida do Corinthians adora. Ninguém gostava do Vitor Pereira lá, meu. Ninguém gostava do Vitor Pereira no Corinthians, não, meu. Quer dizer, isso todo mundo já é meio assim, não é tanto novidade isso, né? Mas esse cara que eu fiquei sabendo que não gostava pra mim foi uma novidade. Porque ele não era um nome citado. Porque se falou muito do Fagner, né? Que o Fagner Roger Guedes. O Roger Guedes. Não sei qual outro. O William chegou a ser falado o William, também. Só que esse outro jogador é um cara que dificilmente se envolve em polêmica. E ele contou isso para um cara de muita confiança minha. Inclusive foi antes da final da Copa do Brasil, que eles iam ganhar a Copa do Brasil pelos jogadores, não pelo Vitor Pereira. Tem isso também. E eu fico imaginando como é que vai ser o Vitor Pereira administrando um vestiário muito mais complicado do que o do Corinthians, que é o do Flamengo. Com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Vidal, né? Pedro.